Boa tarde, pessoal. Estamos aqui fazendo o vídeo de despedida do BMW Série 1 do Alex. Ele vai contar um pouquinho do carro, falar um pouco do processo da compra, da venda e contar um pouco aí da história do BMW Série 1. Conta aí, Alex. Olá, pessoal, tudo bem? Uma proposta aqui do canal é a gente trazer para vocês, né, claro, falar sobre o carro sempre, trazer também essas curiosidades, características do que é ter um carro aqui nos Estados Unidos, né? Muita gente foi curiosa, tem amigos meus que me perguntam o tempo inteiro, né? Então a gente vai trazer um pouco disso para vocês também. É claro, além de falar do carro, a gente vai falar também como o Rodrigo falou, da compra e da venda, né? Eu comprei esse carro remotamente, sem vê-lo, foi a primeira experiência que eu tive, né? E vendi também remotamente. A gente vai falar mais sobre isso um pouco. Agora a gente vai passar para a introdução do carro. Estamos aqui no condomínio, meio fechado, meio aberto, lindíssimo. Combina bem com o carro, que é muito bonito. Conta aí um pouquinho, Alex, do BMW Série 1. Bom, esse específico, né, o Coupé, designação interna é 82, ele foi revelado no Salão de Frankfurt em 2007 e foi à venda em 2007 mesmo, né? Em outubro de 2007 ele começou a ser vendido. Tem diferentes approaches aí de entusiastas, né? Tem entusiasta que defende que ele é uma reedição aí do 2002, um coupé famosíssimo da BMW da década de 60 e 70, né? Tem outros que defendem que ele é a reedição do E30 coupé duas portas, né? Então é difícil chegar a uma conclusão, mas o que é claro é que a BMW tentou o back to the basics, né? Que é voltar a um carro compacto, tração traseira, motor potente, turbo e com a experiência de direção primorosa. Então acho que essa é a proposta da BMW, fica bem claro quando a gente pilota essa máquina, né? Eu lembro que muita gente falava que na época começaram a reclamar muito do Série 3 aumentar de peso, aumentar de tamanho, né? E que o Série 1 era o tamanho ideal, peso ideal, distribuição de peso perfeita, 50-50. E aquela receita de sucesso da BMW, né? Tração traseira com motor na frente e 50-50 no balanço, né? Então eu acho que foi um carro que fez muito sucesso entre os entusiastas, principalmente. Não sei comercialmente se foi um sucesso tão grande, principalmente que nos Estados Unidos ele é considerado um carro compacto. Né? Então aqui no Texas então nem se fala, né? O pessoal super compacto, não quer nem saber muito, só o pessoal que gosta mesmo de carro é que curte esse tamanho de carro. Mas conta um pouquinho mais aí das informações técnicas da máquina. Bom, esse é o U35i, ele foi lançado em 2007 com o motor N54 e esse carro aqui especificamente é um 2011. Em 2011 ele sofreu uma alteração, né? Teve o LCI e junto com a alteração estética mínima que foi, houve uma modificação importante que o motor foi substituído pelo N55, né? O N54 ele ganhou vários prêmios com o melhor motor do mundo, né? E o N55 também, né? Esse específico ganhou prêmio de melhor motor do mundo 3 anos seguidos, 2011, 2012, 2013, o que você parar para pensar que numa premiação dessa, chega no ano seguinte, quem organiza o evento, e aí, vamos dar um prêmio para que motor? Vamos dar um prêmio mesmo do ano passado, que não tem nenhum motor tão bom quanto esse. E aí chega em 2013, foi a mesma coisa, né? Também decidiram dar o prêmio para o N55. E ele tem esse nome, é curioso, né? Que é o Twin Power Turbo, mas ele não é Twin Turbo. Não, ele não é biturbo, ele né? Não é biturbo, ele tem um turbo só, mas a BMW chama curiosamente de Twin Power, pelo acréscimo de potência, né? Mas ele não é biturbo. Tem Twin Scroll, né? Então é como se fosse uma turbina com um scroll duplo, né? Então você não pode chamar de biturbo, mas a BMW opta por chamar de Twin Power Turbo, né? Que é uma turbina com 2 scrolls. Vamos dar uma olhadinha aqui no interior? Esse é um... Só terminando aqui a característica técnica dele, é um 6 em linha, né? Esse é outro receita da BMW,
assim, básica, né? Todos os BMWs de muito sucesso foram BMWs de 6 cilindros em linha. Claro que depois houve a evolução da M3 V8, né? A M5 V10, mas o que a BMW faz de melhor, isso todo mundo sempre fala, é o 6 em linha. Então esse N55 é um 6 em linha, com 306 cavalos, a 5.800 RPM e 41,7 kg de torque a 1.200 RPM. Então praticamente você tirou o carro da inércia, ele já está no torque total dele. Tanto que quando você estica depois dos 4.000 RPMs, ele dá um stall. Então se você trocar de marcha ali antes dos 4.000 RPM é o ideal para você aproveitar aí o melhor que ele tem de potência e torque, né? E esse carro que ano é, Alex? Esse é um 2011, foi o primeiro modelo LCI, que é o primeiro modelo já com N55. Isso aí foi na época que a BMW ainda era fiel às raízes, né? Não tinha negócio de tração dianteira, não tinha negócio de motor 4 cilindros. Exato. Era raiz. Aí depois o mercado começou a ditar as regras e mudou um pouquinho, né? Isso, eu prefiro acreditar que os engenheiros conseguiram... Algum chefe da engenharia era muito bem conceituado e conseguiu convencer a fábrica. Deixa eu fazer um coupé muito potente, com tração traseira, e para a gente voltar às nossas origens, né? É assim que eu prefiro acreditar, né? Que é o departamento de engenharia com muita autoridade dentro da fábrica e tendo bandeira branca para desenvolver um carro aqui como esse. E nessa época teve o que ficou bastante famoso, aquele 1M, né? Que foi a versão da Motorsport do Série 1, foi o modelo anterior a esse, correto? Isso. Mas esse carro é muito próximo ao 1M em termos de performance, né? O N55, né? O 1M ele tem o motor N54, né? Então a diferença é sutil entre os motores. Esses motores são raríssimos casos em que, quando colocados em dinamômetro, se descobre que o motor tem mais potência do que a fábrica divulga, né? Porque normalmente é o contrário, né? A fábrica divulga que o motor tem uma potência maior e quando você vai botar o carro no dinamômetro, o carro tem menos potência do que aquela divulgada. E esse aqui é diferente, né? E a diferença da potência, né? O 1M com certeza ele é mais potente, mas é muito sutil também. Existe, por exemplo, para esse motor, para o N54 também, um flash da ECU, da Dinan, que você faz dentro de uma concessionária BMW. Aqui está cerca de 200 e poucos dólares. Não perde garantia. Não perde garantia, não afeta em nada. E só o flash da ECU bota o carro com 355 cavalos, que o M tinha senhora. 345. Exatamente. E olha o tamanho, isso aqui só para dar uma ideia da dimensão, a gente está falando aí de 350 cavalos, mas num carro realmente de dimensões reduzidas, então fica uma loucura. Bom, então agora vamos dar uma volta na BMW 135i do Alex, que está se despedindo. Essa aí deve ser a última semana dele com o carro. A gente aproveita para dar uma volta aqui no nosso subúrbio de Houston, Texas. A gente está aqui em Katy, que é um subúrbio como tantos outros aqui dos Estados Unidos, mas tá um dia bonito, dá para o pessoal curtir um pouco também da vizinhança. Até pra gente falar também essa diferença de subúrbio, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem até aquela peça de teatro que eu fui ver acho que umas 2, 3 vezes, Suburbanos, né? E no subúrbio, no Rio de Janeiro, no Brasil, de forma geral, é um termo meio pejorativo, né? E aqui nos Estados Unidos eu só vim descobrir isso depois que eu vim morar aqui, né? Que na verdade o subúrbio ele é algo positivo, né? É um lugar afastado do centro, onde se concentra lá, por exemplo, o centro de Houston aqui, né? Então a gente está aqui fora aqui da cidade de Houston, mas é uma área estritamente residencial, né? E aí é até o contrário, as pessoas quando descobrem que você mora no subúrbio, falam assim, caramba, né? Você mora no subúrbio. E a minha vida inteira no Brasil foi o contrário, né? Pô, que merda, você mora no subúrbio. Então aqui a gente mora no subúrbio e é considerado uma boa coisa. Então... Exatamente, a classe média tá realmente concentrada nos subúrbios, classe média, média alta.
E andando por aqui dá para ver muito carro interessante também, apesar de aqui no Texas o pessoal gostar muito de picape, né? Se a gente andar um pouco mais de trânsito, vai ver muita picape, mas dá para ver algumas coisas interessantes por aqui, alguns Porsches, algumas Ferraris, Lamborghini. Vamos ver se a gente dá sorte aí de encontrar algum pelo caminho enquanto a gente dá esse giro aqui com o Alex. Alex, conta aí um pouquinho como é que foi a compra dessa 135i, que eu acho que foi bem inusitada, principalmente porque você tinha acabado de chegar do Brasil, deve ter achado uma coisa bem curiosa esse processo. Conta aí pra gente como é que foi. Então, primeiro um aspecto interessante, né? Acho que muita gente já ouviu falar, mas eu já ouvi falar, mas só vai entender, ou posso dizer que até hoje eu não entendo muito bem, porque tem muita coisa que não faz muito sentido, que é o processo de crédito aqui nos Estados Unidos, né? Então, quando você vem para cá da forma que eu vim, eu cheguei aqui em fevereiro de 2020, algumas semanas antes da pandemia, do lockdown, e eu não tinha o que eles chamam de crédito, né? Então eu consegui eu descobri que foi na Audi até, descobri que há um programa para financiamento, né, para expatriado, né, que é funcionário de empresas que são transferidos. E aí eu descobri que todas na verdade, fábricas, elas têm esse programa de expatriados. A Audi é uma que faz uma divulgação maior sobre isso. Olha lá, passando lá. Interessante ali um Mercedes, um SLS aquele? Não, um GT. Ou um GT. Vamos atrás, vamos buscar. Não vai dar não, vai estar passando um Audi. Essas com S3 normal, né? É o S3 normal. Mas então a Audi, ela faz essa propaganda, as outras não. Nas europeias, quando você fala, os vendedores, eles sabem bem do que se trata e aí já respondem rápido a esse programa de financiamento. Nas americanas, né, você vai numa Ford, numa Dodge, a gente pensou em comprar também para minha esposa, né, uma picape. E aí já é mais difícil, o vendedor não conhece, tem que fazer algumas perguntas, depois de algumas ligações ele acaba descobrindo que a fábrica dele, a montadora, também oferece esse tipo de financiamento. Então eu acabei comprando 2 carros, um BMW X3 2016 para minha esposa, nesse programa de financiamento para expatriado. Comprei um Jetta pro meu filho, ele está na faculdade de outro estado. Aqui sem carro é muito difícil você se locomover. E aí eu fui então comprar um carro para mim, né? O dela é um X3, uma característica que no Brasil não tem, que eles chamam de Certified Pre-Owned, CPO, que é um carro certificado pela fábrica, um usado certificado. E aí tem garantia, né? Eles inspecionam o carro. É bem interessante. Eu acho que já está começando a ter no Brasil. Eu acho que algumas das marcas premium têm esse programa. Eu estive vendo, a Mini com certeza tem. E aí são carros que tem que passar um certo critério e aí recebem um selo de aprovação da concessionária e de acordo com os padrões da montadora, né? Isso. Normalmente são carros bem conservados, pouco rodados, que aí a montadora se sente bem em oferecer essa garantia para um usado, né? E aí os 2 carros foram assim, na verdade, né? Tanto o da minha esposa quanto o do meu filho. E o carro que eu queria, na verdade, era um M3 E46. E quando eu fui comprar, as portas se fecharam para mim, né? Acabou o crédito. Ninguém queria, nem nesse programa. Falaram, chega, tu já comprou 2 carros. Tá chegando agora. E é complicado, né? Então eu fiquei batalhando até que eu arrumei um Credit Union, que é uma cooperativa de crédito no Brasil, se a gente pode explicar assim, alguma coisa parecida, que me deu o crédito para comprar um outro carro, só que tinha uma limitação, que o carro não podia ser não ter mais do que 10 anos. E aí também, realmente, a gente começando a vida aqui, né? Acabou quando a gente se transferiu para cá, o dólar com a pandemia deu uma explosão, toda minha reserva financeira no Brasil. Então
o dinheiro que eu tinha guardado aqui não valia muito pouco, era melhor deixar no Brasil do que aqui, né? Então a gente também não podia fazer financiamentos muito comprometedores, né? Então eu falei, caramba, então tá bom, que carro que eu vou achar até no máximo 10 anos, num valor razoável? E aí tudo que eu pesquisei caiu nesse carro aqui, no BMW 135i. E foi assim que eu Que você tava procurando para ser o teu brinquedo, né? Era para ser o terceiro carro da casa, né? Para ter alguma proposta mais divertida. O teu carro do dia a dia, a empresa te forneceu um movedor de pessoas, né? Um Suburban. O famoso People Mover. E você já tinha um para tua esposa, teu filho também já estava tratado, e aí você estava procurando um brinquedo para ter alguma diversão aí de final de semana. Isso é aquele que a gente fala, é algo para chamar de meu, né? Então eu tinha lá o carro da empresa, tinha lá como você falou, né? Eles já estavam com o carro deles. E aí eu no Brasil tinha uma E46 330i Motorsport 2005, num estado absolutamente impecável, que eu tinha prometido que eu nunca venderia esse carro. E aí vendi esse carro para vir para cá, não fazia sentido deixar o carro guardado na garagem, com muita pena. E aí eu não tinha o meu carro aqui, né, algo, como eu falei, para chamar de meu, como o Rodrigo falou, para usar no fim de semana, e aí acabei que encontrei esse aqui, né? E aí comecei a procurar por um 35i, encontrei esse sendo vendido por uma BMW, BMW of Akron, fica em Ohio, e era 52 mil milhas, único dono. O proprietário anterior foi descrito para mim pelo vendedor, né, como funcionário de longa data. Aqui também outra característica dos Estados Unidos, né, que a gente um dia pode falar sobre isso com mais profundidade, é o Carfax, que é uma história de manutenção do carro, né? Você coloca o número de identificação do carro, né, que é o VIN number. O número de chassi que a gente chama no Brasil. O número de chassi, exatamente. E aí ele puxa todo os registros, e